Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Botião, são 6h24 e vamos lá dar uma olhadinha como é que ficou o mercado hoje. O índice não mudou muito no gráfico diário, lógico, né? Mas temos um candle mais vermelhinho aqui, hein? Temos um candle mais vermelhinho. O índice, apesar do candle vermelhinho, nós temos ainda topos e fundos ascendentes. Desceu, mas isso faz parte da tendência de alta, né? O que eu posso perceber? A gente está aqui para bater papo junto, para ver o que um viu, o que o outro não viu, e a gente está aqui se ajudando, né? Olha, tem uma região de resistência por aqui, né? Por volta dos 109,200. Botião, mas eu quero contar os pavios. Então eu acho que é um pouco mais para baixo. De repente ele vai deixar pavio e sobe. No 108,300. É uma região, eu vou colocar aqui então no meio, aqui, ó, 109, tá? E ainda temos topos e fundos ascendentes. No gráfico de 60, a gente vinha acompanhando que ele estava numa subida. Vamos lá, antes de mais nada. Aqui em cima ele não rompeu o topo. Tentou se segurar aqui, ó, na sexta-feira. Tentou, e hoje já abriu rompendo. Temos tendência de baixa, portanto. Está bem esticado para gráfico de 60, como você pode perceber, uma volta, eu gostaria, né? Uma volta até as médias com antigos fundos, é uma região que me interessa, médias batendo com antigos fundos, e mesmo assim teria tendência de baixa. O que se complica um pouco para fazer os meus trades é que nós temos tendência de alta no diário, com topos e fundos ascendentes, apesar de 3 dias de queda, mas tendência de baixa no 60. Poxa, e quem vai ganhar? É o 60 que continua a sua descida? É o diário que continua a sua descida? Se eu for fazer swing trade no índice, eu preferia que os dois tivessem com a mesma tendência gráfica. Eu gostaria então que os 60 fizessem topos e fundos ascendentes para ter os dois na mesma tendência, eu ficaria mais confortável. Fico um pouco desconfortável, mas eu estava achando que aqui tinha muito subida e eu queria uma descida, sim, eu queria uma descida, e ela se iniciou até que enfim, que eu achei que estava um pouco esticado. Uma coisa só interessante, que esse candle aqui, apesar de verde, você vê aqui em cima, menos 0,19. Então, foi um dia positivo porque ele abriu, positivo para o candle, né? Ficou verde, porque ele abriu aqui embaixo e subiu, fechou aqui em cima, chegou até o topinho aqui e desceu. Então, o candle é positivo, engraçado isso, né? Mas o dia é negativo. Por isso que essa ferramenta que eu uso aqui, ela dá a opção para você em configurações, isso eu mostrei para vocês no final de semana, que eu achei interessante. Aqui, de você, deixa eu puxar para cá, vejam que esse candle vai ficar vermelho. Então, é a opção que tem nessa ferramenta de mostrar. Porque enganou muita gente, eu vi muita gente falando, olha, foram 6 dias de subida. 6 dias positivos. Candles positivos. Mas esse dia, apesar dele ter subido, o candle ser positivo, ele ficou abaixo do fechamento de ontem. Ele ficou em menos 0 do que o dia anterior. Ele ficou em menos 0,19. Então achei isso aqui interessante, para você não ficar, né, com aquela impressão, poxa, subiram, foram todos os dias de subida. Em termos, candle positivo, mas se comparado com o dia anterior, fechou negativo em menos 0,19. Interessante, eu achei. Então, tendência de baixa no 60. Então, para curtos prazos, tendência de baixa. Eu vou focar nos próximos dias, até o 60 não virar para cima, eu vou focar em vendas, né? No gráfico de 15, caiu. Então, temos a região de suporte, que é a mesma vista aqui em cima. E hoje, perdeu. Algumas tentativas mínimas de chegada até as médias, não aguentou nem chegar nas médias, está aqui embaixo. Tendência de baixa, né? No 5, ele caiu. Então, na abertura até subiu um pouco, achei que subisse um pouquinho mais, eu queria que viesse. Ah, Botião, você gosta de antigos fundos com médias? Eu gostaria. Faltou pouco, mas não conseguiu chegar onde eu queria. Temos lateralização, desceu, lateralização. Mas você vê que é uma lateralização no fundo. O que para mim me chama a atenção quando eu tenho uma lateralização no fundo ou no topo. Quando é no topo, eu torço para que rompa, né? A gente fica ali, poxa, que bacana, ele subiu e está vendo se rompe ou não. Então fica muito mais otimista do que ele cair e eu falo, poxa, será que ele vai romper o fundo? Será que ele perde?
Então, eu sou mais otimista se eu for pensar em compra, se ele estiver tentando romper o topo e não romper o fundo. Então, isso me deixa com viés de baixa nos 3 gráficos menores. No diário, apesar de 3 quedas, se ele fizer tendência de alta, vai ter que começar dos menores, né? Eu quero que o 60 volte a fazer tendência de alta. Eu vou ficar focado, por enquanto, em vendas para os próximos dias. Não sei se vai dar certo. Posso tomar stop, mas estou abrindo para vocês o meu foco. Não é o profissional falando, é só alguém que está tentando achar pelo menos a direção do mercado. O dólar. Comentamos que tinha região de suporte aqui que perdeu e tem uma segunda aqui. E se você quiser ainda dizer, não, botei uma para mim, o suporte está aqui. Ó, tem mais esses 2 aqui. Beleza, eu estou vendo os lugares onde mais segurou. E eu acho que esta região que eu coloquei 2 linhas é a região que mais segurou, não deixando descer. E aqui em cima a região que mais segurou, não deixando subir. Vai voltar até lá em cima? Não sei. Não sei. Eu sei que aqui tem uma região de suporte. A gente vinha olhando isso aí já há dias, né? Foi realmente estranha essa queda pancada até lá embaixo. Mas eu achei que estava esticado. Estava esperando o gráfico de 60 dar sinal de vida. E ele começa a dar sinal de vida. O MACD ficando positivo no gráfico de 60. As médias começando a apontar para cima. Não rompeu o fundo e está rompendo. Está na briga ali, né? Do rompimento de topo, que vai ser um pivô de alta no 60, se romper. Isso me deixou muito... Falei para vocês no vídeo que eu fiz hoje de manhã, né, antes da abertura, que eu estava olhando esses sinais. Então aqui, essa volta e as médias começando... A gente falou no vídeo de manhã, né? No gráfico de 15, eu percebo também uma subida, ver se vocês percebem. E eu fiquei esperando nesse final da tarde que ele descesse aqui, ó. Porque eu gosto de médias com antigos topos e gosto de médias com antigos fundos. Então eu esperava ele vir até aqui, ele não quis. Não, nada é perfeito, mas era uma região que eu gosto de estudar. Então eu gostaria que ele, apesar de ter subido aqui, que ele tivesse dado essa descidinha, até para melhorar, se eu for entrar, para melhorar o meu stop, né? Se eu entro aqui em cima, o botão vai romper, onde eu vou colocar meu stop? E aí fica um pouco mais complicado. No gráfico de 5 ele veio subindo, ele deu essa descidinha batendo nas médias de 15. E aí conseguiu pegar de novo a sua subida. Aqui em cima lateralizou assim como o índice no topo. O índice está lateralizado no fundo. Beleza? Estou, como eu já falei para vocês, que estava esperando esta possível virada no 60, que não acontecia, olha. Não acontecia e agora começou a dar sinais. O Theo vai subir? Vai descer? Vai continuar lateralizado? Não sei, estou só comentando que o meu foco... Matheus, você vai entrar aqui nesse rompimento? Eu não entro em rompimento. Para gráfico de 60, eu teria que romper e voltar para eu pensar em entrar. Eu gosto disso. Rompe e depois volta. Então, o meu foco, voltando ao que eu estava falando, no dólar, eu estou focado em pensar em compras. Não sei se vai dar certo. E no índice, pensar em vendas. Beleza? Por causa das viradas que nós estamos vendo nos gráficos de 60. 5 e 15 não me importa tanto, o de 60 já é bem significativo para mim. A Petro não está rompendo topos, mas também não está rompendo fundos. E que tendência que é essa? Lateralização, cone, corneta virada para o outro lado, ou triângulo, né? Eita, aqui ficou a linha reta, ficou mais fácil. Aqui, ficou mais fácil, né? Então, mas eu acho que ele está com viés de baixa. Aí. Ele caiu e está aqui embaixo. Não sei se vai romper para cima fazendo um pivô de alta, e eu espero romper e voltar, ou se vai romper para baixo fazendo um pivô de baixa, romper e voltar. No gráfico de 60 a gente comentou que ele não rompeu os topos. E aqui, eu acho que ainda é leve, mas rompeu o fundo aqui. Ó. Não é muito, né? Mas rompeu, tentou subir, não conseguiu e rompeu. MACD ficou negativo, as médias começam a cruzar. Eu gosto quando essas, não é assim tão de um dia para o outro, né? Ele estava subindo, aí abriu com gap. Aí o MACD não fica tão legal e as médias não ficam tão legais por causa dos gaps, tudo, né? Eu gosto quando ele é mais suave, não é de um dia para o outro esses gaps, né? E aí fica mais fácil de acompanhar as diferenças das médias, o MACD. No gráfico de 15, não rompeu o topo ali,
acabou rompendo o fundo, tentou uma leve subida, rompeu o fundo, tem uma leve subida, tendência de baixa, a mesma coisa no 5. Desceu até chegou a lateralizar, depois perdeu e tem algumas tentativas de subida. Aqui, uma leve lateralização no final, mas no fundo, né? No fundo. A Petro, no 60, não sei se dá para dizer que perdeu o fundo. Eu quero ver perder mesmo, para depois voltar para falar, tem tendência de baixa, né? Eu ainda estou meio desconfiado, acho que o rompimento foi fraco. Mas perdeu. Tá, vamos seguir aqui a técnica. Os 3 menores parecem estar com um peso um pouco mais pesado, um mercado um pouco mais pesado. E vamos pensar até o seguinte, qual deles tem tendência de alta? Né? Tendência de alta eu não posso dizer que nenhum deles tem. Tem lateralização com perda de força nos 3 de tempos gráficos menores. Vou ficar com o meu viés, se for para eu chutar, né, vamos usar a palavra chutar. Você vê que tem tendência de alta, nenhum de tendência de alta, tem lateralização no diário, mas com viés de baixa, 60 perdeu o fundo, 15 tem tendência de baixa, 5 tem tendência de baixa, você pensa em compra? Então é isso que eu tenho que pensar se eu for fazer um trade, né? Essa que é meu começo do meu estudo. Não, começar a cair, vamos comprar? Não, eu preciso de sinais de subida, na minha opinião. Só um comentário. A Vale, o minério de ferro abriu hoje negativo. A Vale tem a sua subida, lateralizou, subida, lateralizou, subida. Então não é porque ele abriu aqui, hoje ela está caindo 1,67, mas não vou olhar essa queda e dizer, poxa, está caindo tudo. Não vou dizer está caindo tudo, uma bela de uma puxada. Acho que está esticada demais, e já mostrei para vocês em outros vídeos que quedas acontecem. Não vou dizer, eu acho que nunca vai cair. Quedas acontecem. Os zigue-zagues ocorrem. Eu acho que está esticada. E se eu for, não vou comprar Vale, modo de falar, se eu for pensar em entrar, vai ter que descer lá para 78. No mínimo. Mas você quer que ela caia? Não quero que ela caia. Estou dizendo que para ser uma oportunidade para mim, eu quero comprar um preço mais baixo. Simples assim. Assim como acontece quando eu vou comprar um carro, eu vou comprar um arroz, eu vou comprar um lanche, eu vou para um restaurante. Eu não gosto de pagar o mais caro, às vezes não consigo. Então, eu procuro pegar preços mais baixos. No gráfico de 60, e aqui acontece de novo o gap, e lateralizou aqui, eu vou dizer que no 60 ficamos em tendência de baixa. O 15 lateralizou, assim como o gráfico de 5. Para quem tentou day trade na Vale, eu fazia muito day trade na Vale quando eu comecei. O preço era bem mais baixo. Para quem pensou em day trade na Vale, acho que tomou uma canseira aqui, né? Não andou muito. É isso aí. Vamos só ver como é que o que nós temos para amanhã na agenda. Só para dar uma olhadinha rápida. Na agenda. Tem muita coisa para sair, muito indicador para a China hoje, né? Olha, tem muito indicador para a China. Foi feriado hoje nos Estados Unidos, que atrapalha um pouco também o mercado, né? E vamos ver aqui amanhã. De manhã. Nós temos às 8 horas índice de inflação, um indicador brasileiro, e indicador americano fracos. Nada de muito importante para amanhã. Um ótimo final de dia para vocês, a gente se vê amanhã. Até mais, gente!